Hoje, tomemos algum tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Deus que veio em carne e os santos. Há cerca de 2000 anos, os santos da Igreja primitiva receberam o Espírito Santo de Deus e puderam viver uma vida abençoada. Hoje, vamos examinar em que tipo de situação eles se encontravam. Olhando para os ensinamentos registados na Bíblia, um a um, reflitamos sobre a noção de Deus vir a esta terra em carne. Com que tipo de fé devemos dar as boas-vindas a Deus para recebermos as maravilhosas bênçãos do Espírito Santo, tal como fizeram os santos da Igreja primitiva? Vamos dedicar algum tempo a pensar juntos sobre este assunto. Não foi a Bíblia, escrita pelos profetas, que foram movidos pelo Espírito de Deus para nos dar a sabedoria que conduz à salvação. Em primeiro lugar, vamos examinar as profecias sobre a vinda de Jesus Cristo a esta terra, registadas pelos profetas do Antigo Testamento. Vamos abrir no capítulo 9 de Isaías. Vejamos juntos o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Não foi Isaías o profeta, que viveu 700 anos antes de Jesus nascer nesta terra? Nos escritos do profeta Isaías, havia uma profecia tão importante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o qual será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Simplificando, isto significa que Deus nascerá nesta terra como um menino e virá como um filho. Esta é a profecia que nós estamos a ver no livro de Isaías capítulo 9. Não profetizou o profeta Isaías desta forma sobre a vinda de Deus em carne, ou seja, sobre o Messias que viria a esta terra 700 anos antes disso acontecer? Além disso, em Isaías capítulo 53, é totalmente explicado qual o papel e a obra que Deus realizaria quando viesse a esta terra. Vejamos o capítulo 53 de Isaías. Vamos confirmar o que Deus fará quando vier a esta terra em carne, abrindo Isaías capítulo 53, versículo 1. Vejamos o capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Através de Isaías capítulos 9 e 53, nós podemos ver que 700 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia e o profeta já tinham predito que tipo de caminho Deus percorreria quando viesse a esta terra em carne e osso. Todos os caminhos que Jesus percorreria
já estavam profetizados desta forma. Embora ele seja Deus, ele viverá tal vida quando vier a esta terra. Ele será rejeitado pelas pessoas, desprezado e açoitado. Ele suportará todo o fardo dos nossos pecados. Ele suportará o sofrimento. Esta foi a profecia sobre Deus que veio em carne. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu. Então, quem é este menino? Ele será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade. Em termos simples, não significa isto que Deus Pai virá a esta terra em carne e nascerá como um menino. Então, por que é que ele vem a esta terra em carne? Que tipo de obra ele realizará? Nós podemos descobrir que o capítulo 53 de Isaías explica a razão pela qual ele veio em carne. Está profetizado que ele viria a esta terra em carne para assumir a nossa dor e carregar todos os fardos dos nossos pecados. Nós podemos confirmar esta profecia em Isaías capítulo 53. Se Deus vem a esta terra com este propósito, o que devemos nós, como humanos, fazer corretamente? Não seria suficiente carregá-lo e servi-lo todos os dias. Não concordam? No entanto, apesar de ele ser Deus, a profecia dada no versículo 3 afirma: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Embora ele seja Deus, ele não será bem-vindo pelas pessoas, mas sim rejeitado e desprezado por elas. Quando Deus veio a esta terra em carne, com que tipo de fé os santos da igreja primitiva receberam Cristo? E como eles trataram Cristo nas suas vidas diárias? Quando nós olhamos de perto para o processo que conduz ao recebimento do Espírito Santo da chuva temporã, no dia de Pentecostes no sótão de Marcos, podemos obter uma visão e sabedoria sobre como devemos ter fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial que vieram a esta terra em carne nesta última época do Espírito Santo. Além disso, eu estou confiante de que, ao fazê-lo, seremos capazes de nos tornarmos os filhos celestiais que estão totalmente revestidos com o Espírito Santo da chuva serôdia de Deus. Voltemos há 2000 anos e vejamos que tipo de fé as pessoas tinham quando receberam Jesus e como acolheram Deus que veio a esta terra em carne, recorrendo ao livro de Mateus capítulo 26. Vejamos Mateus capítulo 26, versículo 6. Vejamos o versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Havia muitas pessoas à volta de Jesus. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, ele foi rejeitado pela humanidade. Por outras palavras, ele tornou-se alguém que foi rejeitado e sujeito a desprezo. Esta é a profecia sobre Jesus, Deus que veio a esta terra em carne. O profeta Isaías deixou esta profecia cerca de 700 anos antes. Muitas pessoas trataram Jesus exatamente como as profecias da Bíblia tinham predito. Eles rejeitaram e desprezaram Jesus. Por vezes tentaram apedrejá-lo. E outras vezes desprezaram abertamente os seus ensinamentos.
No entanto, no meio destas circunstâncias, houve aqueles que o receberam, com grande fé, como podemos ver neste versículo. Se falarmos de um vaso de alabastro com perfume muito caro, diz-se que hoje em dia é equivalente ao salário de um ano de um trabalhador. É extremamente valioso. Quebrar o vaso de perfume caro e derramá-lo na cabeça de Jesus foi um ato sobre o qual Jesus disse: ela derramou este perfume no meu corpo para me preparar para a sepultura. Onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o que ela fez também será contado em sua memória. O que implica o elogio de Jesus à fé da mulher. Quando Deus veio a esta terra em carne, muitas pessoas maltrataram Jesus. Na sua maioria, pensavam nele como um objeto de desprezo, ridicularização, ódio e rejeição. No entanto, esta mulher valorizou-o muito e respeitou-o muito. Ela molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Ela reconheceu-o e adorou-o corretamente como o Messias que veio a esta terra para salvar os pecadores. Não foi apenas esta mulher que demonstrou tal postura de fé. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Em Mateus, capítulo 8, versículo 5, está escrito: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu, sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O centurião sentiu-se extremamente honrado pelo facto de o grande e santo como Jesus ter visitado pessoalmente a sua casa apenas para curar o seu criado. E, por isso, estando tão grato pela sua graça, disse: eu também tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Apesar de Jesus ter encontrado muitas pessoas em Israel, a maioria delas não o compreendeu e nem o recebeu corretamente. Por isso, ele disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Houve quem o desprezasse, perseguisse, só pusesse e o rejeitasse. Mas não muitos o receberam assim. Apesar de o próprio Deus ter vindo a esta terra, foi assim que a maioria das pessoas reagiu. Exteriormente, muitas pessoas podem ter demonstrado um tipo de fé aos outros, mas a sua verdadeira fé foi revelada imediatamente quando o próprio Deus veio a esta terra em carne para se encontrar diretamente com eles. Como mostra o conceito de água salgada e água doce, quando ambas estão no seu estado líquido, é difícil distinguir qual é a água salgada e qual é a água doce. Ambos apenas se parecem com água, parece não haver diferença. No entanto, quando são deixadas ao sol durante muito tempo, a água doce evapora sem deixar vestígios. Mas o que acontece à água salgada? Forma cristais de sal branco. Da mesma forma, há uma diferença entre aqueles que têm fé e aqueles que apenas têm a forma dela. Considerem o que lemos anteriormente: a mulher que derramou o perfume caro na cabeça de Jesus e o centurião que honrou a Jesus. Ainda havia aqueles que o veneravam como estas pessoas,
enquanto inúmeras pessoas no mundo tratavam Jesus com desprezo, escárnio, perseguição e opressão. Em última análise, se Deus desse o dom do Espírito Santo, a quem ele o daria? Nós precisamos de reconhecer corretamente porque é que toda esta história do passado está registada no Novo Testamento e porque é que ela precisa de ser transmitida a nós hoje. Algumas pessoas podem ter apenas olhado para Jesus com indiferença. Existem vários tipos de pessoas nesta terra. Nós temos de descobrir, a partir da história, quem reuniu as condições para habitar nas bênçãos do Espírito Santo de Deus e, ao fazê-lo, devemos tornar-nos naqueles que podem seguir todos os seus exemplares atos de fé e o caminho da fé. Passemos ao livro de Mateus, capítulo 9. Vejamos Mateus, capítulo 9, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Como podemos ver aqui neste versículo, enquanto outros viam Jesus como um objeto de desprezo, ridicularização e calúnia, a perspectiva desta mulher era diferente. Ela estava convencida de que, se apenas tocasse no manto de Jesus, seria curada e salva. Quando Deus veio a esta terra em carne como um menino, ele encontrou todo o tipo de pessoas. Há tantos tipos diferentes de pessoas. Aqueles que o acolhem, aqueles que o atrapalham, aqueles que o desprezam e aqueles que o ridicularizam. Então, a quem, de facto, irá Deus derramar a bênção do Espírito Santo? Hoje, não devemos apenas pedir o Espírito Santo da chuva serôdia, mas também, através da história da Igreja primitiva, não deveríamos todos aproveitar a oportunidade para reavaliar e reorganizar a nossa fé mais uma vez? Quando Deus veio a esta terra em carne, ele encontrou muitos tipos diferentes de pessoas. Entre eles, havia a mulher que derramou precioso perfume na cabeça de Jesus, o centurião e a mulher que tinha sofrido de hemorragia. Se estas pessoas não tivessem recebido a bênção do Espírito Santo, então quem poderia? Deus veio em carne e encontrou-se com todos eles. Ele encontrou todo tipo de pessoas, incluindo alguém como Judas Iscariotes, alguém como Pedro, alguém como os outros discípulos, por vezes alguém como Pilatos, e por vezes alguém como o sumo sacerdote, ou mesmo por vezes pessoas como os servos do sumo sacerdote que vieram prender Jesus. Deus encontrou-se pessoalmente com todo o tipo de pessoas para que não pudessem mais arranjar desculpas para os seus pecados. Quando lemos os Evangelhos, podemos testemunhar as cenas em que Deus veio em carne e se encontrou pessoalmente com todos e compreender a sua aparição, atividades e ambiente nesta terra. Ao fazê-lo, nós precisamos de nos comparar com eles, perguntando: como estamos nós a tratar o Espírito e a noiva e como os honramos? Passemos ao capítulo 15. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. No capítulo 15, versículo 21, está escrito: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu:
Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Quando Jesus veio a esta terra e praticou muitos atos relacionados com o Evangelho, muitas pessoas o trataram com desprezo e ridicularização, mas também houve aqueles, embora poucos, que reconheceram e receberam Cristo como o verdadeiro Deus e o reconheceram como Deus que veio em encarne nesta terra. A mulher cananeia era uma delas. Jesus disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher respondeu: Sim, Senhor, no entanto, não são os cães que comem as migalhas. Se mal interpretado, alguém poderia pensar: Oh, Jesus não está a humilhar-me demasiado? Como é que ele pode dizer isso? E afastar-se. No entanto, a mulher disse: Senhor, tem razão. Todas as suas palavras são verdadeiras. Nós nascemos em pecado e tu vieste a esta terra para salvar a humanidade. Mesmo que me compares a um animal, as tuas palavras são verdadeiras e corretas. No entanto, certamente, até os cães podem receber graça das migalhas que caem da mesa do seu dono. Desta forma, ela humilhou-se, ainda mais em resposta às palavras de Jesus, e Jesus acabou por abençoá-la. Jesus disse-lhe: Mulher, grande é a tua fé. Uma pessoa comum poderia ter ficado zangada ou decidido não seguir após tal declaração. No entanto, a mulher disse: Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. A resposta desta mulher e a sua fé em relação a Jesus são pontos muito importantes que devemos examinar de perto nesta época. Este tipo de pessoas não é digno de receber a bênção do Espírito Santo de Deus? Quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um, e usou expressões como: Eu sou Deus, como reagiram os judeus? Eles tentaram apedrejá-lo e, mais tarde, os israelitas chegaram ao ponto de gritar: Soltem Barrabás, o ladrão, e crucifiquem Jesus. No final, eles até disseram que a culpa de o crucificar recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Foi assim que trataram Jesus, com severidade, não o reconhecendo como Deus que veio a esta terra em carne. Longe de o tratarem com respeito, trataram-no com desprezo e ridicularização. No entanto, embora poucos, houve aqueles que o receberam corretamente, como a mulher que derramou perfume precioso na cabeça de Jesus, o centurião, a mulher que sofria de hemorragia e a mulher cananeia a quem foi dito: Não é certo tomar o pão dos filhos e atira aos cachorrinhos. E que ainda assim respondeu: Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, mostrando respeito e fé. Por que é que estes conteúdos estão registados nos Evangelhos? Eu acredito que precisamos de compreender corretamente as razões por detrás disso. O que diz que a Bíblia é capaz de nos fazer em termos de salvação? É capaz de nos tornar sábios para a salvação. Se nós próprios nos faltarmos em sabedoria, temos de encontrar a sabedoria através da Bíblia. Todas estas pessoas foram abençoadas. Por outro lado, as pessoas que pediram para que o sangue de Jesus caísse sobre elas e sobre os seus filhos e o crucificaram, foram todas destruídas. Não o sabemos bem? Não deveríamos todos nós ser capazes de encontrar e aprender tal sabedoria através da Bíblia? Passemos ao livro de Lucas, capítulo 19. Vejamos Lucas, capítulo 19, versículo 1.
Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos e, relativamente àquela época, não era considerado uma boa pessoa na sociedade. Não era isso porque, naquela época, Israel era um Estado sujeito a Roma, uma vez que ele era responsável por recolher todos os impostos das propriedades e riquezas dos israelitas e entregá-los ao Império Romano. Ele era visto pelo povo de uma forma negativa. Apesar do seu estatuto, Jesus prestou-lhe atenção e disse: Tenho de ficar hoje em tua casa. Ao ouvir isto, Zaqueu ficou muito feliz. Alguns poderiam ter pensado: Oh, não, se Jesus ficar em minha casa, muitas pessoas o seguirão e hospedá-los a todos será um aborrecimento. Deve dar tanto trabalho. Aqueles que não compreendiam Jesus corretamente teriam pensado assim, mas Zaqueu era diferente. Ele estava emocionado, cheio de alegria. Ele ficou muito feliz com o facto de Jesus estar a ir à sua casa e disse: Eis, Senhor, aqui e agora dou metade dos meus bens aos pobres. Considerem o caso deste tipo de pessoas que veneravam Jesus e o receberam bem em toda a Bíblia. Como é que Jesus lhes respondeu? O que é que houve nesta casa? Disse ele: Hoje houve salvação nesta casa. Pode haver muitas condições para a salvação, mas pensem na palavra de bênção dada ao ladrão à direita de Jesus: Hoje estarás comigo no paraíso. E na palavra de bênção dada a Zaqueu: Hoje veio a salvação a esta casa. As pessoas comuns podem considerá-las apenas como algumas palavras bonitas, mas o que são todas as palavras que Deus nos dá? Cada palavra que Deus nos dá será certamente cumprida, exatamente como foi dita. Não deveríamos ter isto sempre em mente? Havia pessoas como Zaqueu, a mulher que derramou perfume, o centurião e a mulher que sofria de hemorragia. Quando nós pensamos na mulher cananeia, Jesus disse: Não é correto tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Então, ela respondeu: Sim, é, Senhor. Isto foi possível porque ela compreendeu corretamente quem era Jesus. Aqueles que receberam Jesus corretamente na época do Filho, Deus concedeu a graça do Espírito Santo e as bênçãos. Ele até lhes deu sabedoria para o conhecerem corretamente e concedeu-lhes mais fé. Quando consideramos que o pai e a mãe vieram a esta terra em carne e nos estão a conduzir no caminho do Evangelho, não devemos simplesmente pedir a Deus que nos dê abundantemente o Espírito Santo da chuva serôdia. O que é que o pai diz sobre o pré-requisito para receber o Espírito Santo? Não diz ele que conhecer a Deus é um pré-requisito para receber o Espírito Santo. Estas pessoas foram aquelas que receberam Deus corretamente e puderam receber Deus porque o conheceram. Por outro lado, aqueles que não conheciam Jesus tentaram apedrejá-lo e concordaram em crucificá-lo. Hoje, pensemos mais uma vez em Deus que habita conosco. Deus deveria estar entronizado na glória do céu e, no entanto, Deus desceu a esta terra para a nossa salvação, revestindo-se da humilde carne da humanidade.
a fim de nos conduzir, seus filhos, ao reino dos céus e cumprir a profecia. O Espírito e a noiva dizem: Vem. O Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra em carne e habitam conosco. Estamos nós a honrar o pai e a mãe como o centurião. Estamos a servir o pai e a mãe como Zaqueu? Ao considerar todos estes assuntos, um por um, reflitamos profundamente sobre o título de hoje, Deus que veio em carne e os santos, e a relação entre Deus que veio em carne e os santos. Vejamos Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é quem é abençoado, aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Considerem a profecia da Bíblia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Embora ele tenha vindo a esta terra como um menino e como um filho, ele é Deus Forte, Pai da Eternidade. No entanto, olhando para a sua aparência, alguns podem perguntar-se: por que é que Deus faria isso? Por que é que somente Deus pode fazer isso? É realmente assim que Deus é? Inúmeras pessoas têm dúvidas e perguntas. Por esta razão, o que é que Jesus disse? Que tipo de pessoas ele disse que são abençoadas? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O nosso Deus pode fazer obras ainda maiores do que estas e poderia ter terminado a obra do Evangelho na igreja primitiva. No entanto, tudo estava de acordo com as profecias da Bíblia e dos profetas. Ele veio a esta terra como uma oferta pelo pecado para expiar os nossos pecados, suportou o sofrimento na cruz e enfrentou a zombaria e o desprezo das pessoas. No entanto, entre elas, ocasionalmente, houve algumas pessoas que o reconheceram e o receberam. Ele abraçou-as uma a uma, como o seu povo amado, e conduziu-os à verdade. Ao refletirmos sobre isto, podemos perguntar-nos: nesta época do Espírito Santo, em que o Espírito e a noiva vêm a esta terra em carne e vivem essa mesma vida, como é que nós, os santos, devemos ver Deus corretamente? Além disso, qual é a forma correta de recebermos Deus? Ao fazê-lo, todos os filhos de Sião devem examinar cuidadosamente os caminhos colocados diante de nós, pela Bíblia e pelos profetas, e andar no caminho correto da fé. Por favor, lembrem-se de que o Espírito Santo é dado a tais indivíduos. E eu peço a todos os membros da nossa família celestial que alcancem a conclusão do Evangelho acreditando corretamente no Pai e na Mãe. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.